Muito bem, irmãos. Nós vamos então dar sequência. Nós estamos falando sobre religiões mundiais. Eu iniciei dizendo sobre crença e nesse momento estamos falando sobre religião. O que é religião? E a partir do conceito vamos desenvolver algumas coisas. Tudo isso que nós estamos fazendo está dando base para que a gente depois possa referir a algumas religiões, são as religiões mundiais, que nós vamos falar sobre elas, né? Ah, Eu sou Valdeir Contaifer e eu estou convidando você para essa análise. Então, o que é religião? Propriamente, a religião é a prática que se relaciona com a crença. Ela expressa o relacionamento da pessoa com Deus, sendo uma prerrogativa da divindade especificar como alguém ou uma coletividade pode se relacionar com o sobrenatural revelado, né? Porque, na verdade, o que estamos fazendo é reagindo ao fenômeno religioso. É isso que acontece. Então, quando a gente fala sobre o acesso à divindade, e eu sou um cristão, eu estou lembrando aqui do exemplo, por exemplo, de Saul, né, na Bíblia. Então, Saul, ele quis acessar a Deus do seu próprio jeito, né? Aí eu vi que o sacerdote estava demorando, e aí eu resolvi, então, eu mesmo oferecer os sacrifícios a Deus, né? E foi rejeitado essa ação dele, né? Na verdade, foi uma censura muito pesada, né? E ele perdeu o reino dele, né? A dinastia, a permanência da dinastia, por não saber lidar com a questão mais básica num Estado teocrático, que é exatamente como lidar com a divindade, né? Foi isso que aconteceu com ele. Então, acessar a divindade do seu próprio modo, entendeu? Pode ser filosoficamente aceitável, mas religiosamente não é, né? Então, existe uma prerrogativa da divindade de especificar, porque a divindade ela tem propósito na sua revelação. E ela abriu, então, um relacionamento com a pessoa e vai dizer, né? Moisés se aproxima, né? Da revelação de Deus na sarça ardente, e a primeira coisa é o estabelecimento da divindade do relacionamento. Olha, tira as suas sandálias, que o lugar que você está pisando é terra santa. Então, o que é isso? O estabelecimento de um relacionamento para criar o conceito do sagrado e permitir, então, acesso por relacionamento ou relação à religião, né? Então, a palavra religião, como nós conhecemos hoje, ela não se encontra na Bíblia. Eu estou referindo à Bíblia para a gente ter um contexto, né? Ela é apresentada nos idiomas e nas línguas como uma observância zelosa. Ela designa uma observação diligente, e ela pertence ao culto, propriamente ao culto, né? No Antigo Testamento, por exemplo, a religião era entendida como temor do Senhor, um sentimento de reverência muito profundo para com Deus, que acompanhava a consciência de se estar diante do poder que controla vida e morte, que controla a bem-aventurança e a maldição. Então, o fato de estar diante de Deus é um fato que revela a grandiosidade dele e a pequenez humana, né? Então foi com esse sentimento que o hebreu piedoso se aproximou da revelação da lei no Antigo Testamento. E depois, no Novo Testamento, a religião estava identificada à mensagem de Cristo, com a resposta que as pessoas davam à revelação por meio da fé, né? E o apóstolo Paulo vai estabelecer isso de forma magistral. Mas o Novo Testamento, ele conhece um tipo de religião também, que se traduz como piedade. Isso está em Hebreus 5:7, né? E o temor do Senhor, Paulo diz em 2 Coríntios 5:11. E Tiago, o irmão do Senhor, né? Ele diz diretamente, Tiago 2:18, ele fala: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, ele estava ali dizendo sobre fé no sentido de religião, né?
Assim, nós temos essa diferença entre o que era religião antigamente no cristianismo e entre os judeus antigos e o que é hoje, porque hoje o sentido é mais socializado, né? É um sentido mais social, né? Mais sociológico, por assim dizer, o sentido de religião. Um teólogo chamado Berkhoff, no seu Manual de Doutrina, ele diz que a característica marcante na religião é que a pessoa fica consciente da majestade absoluta e do poder infinito de Deus e da sua própria insignificância e absoluta insuficiência. Então é isso, né? Diante de Deus, diante da majestade de Deus, da grandiosidade, da manifestação do, do, de Deus, que dá o reconhecimento da transcendência, a pessoa então vê a sua insignificância e se maravilha, né? E maravilhado, ele inicia então essa busca de relação conforme a abertura que a revelação ou autorrevelação de Deus quis comunicar. Então, o relacionamento com Deus na religião, ele precisa ser consciente e voluntário. Sempre digo isso. O relacionamento da crença, da fé, da religiosidade é voluntário. E a adesão religiosa é voluntária. A ação na religião é voluntária. Alguém pode falar assim, não, eu sou obrigado a fazer isso. Não é. Você se obrigou, né, ou permitiu-se obrigar-se a fazer. Mas você não é obrigado a ter uma religião, né? Tanto que as pessoas, tem gente que sofre em contexto que as religiões são majoritárias, né? Sofrem. E elas falam não, porque a religião precisa da aquiescência do volitivo. E ela conduz, então, por causa dessa liberdade toda, a uma alegria, a uma sublimidade e a uma liberdade, né? A religião, ela pode ser defendida como uma relação espiritual com Deus, consciente e voluntária, né? E ela expressa a sua vida como um todo e, particularmente, ela expressa com os atos de culto, né? Berkhoff, ele explica que a religião, a partir da sua argumentação, né, que ele está tratando sobre teologia, e ele explica que a religião ela é em favor da existência e personalidade de Deus. Então ele fala assim, que ela está fundamentalmente na própria natureza do homem, né? Não imposta de fora ao homem. E ele diz até que é um erro pensar que o homem existiu primeiro sem a religião e foi depois dotado com ela ou acrescentado ao seu ser. Na verdade, não, né? A religião ela é um atributo humano, né? Porque o homem foi criado à imagem de Deus, ele possui uma capacidade natural para receber e apreciar a revelação de Deus, a auto-revelação de Deus, o diálogo com a divindade, porque dele advém. Então, em virtude de ser dotado assim, o homem procura a comunhão com Deus, né? Apesar de que, por natureza, né, por causa desse envolvimento do pecado, crescimento do pecado, e eu estou usando aqui a teologia de Berkhoff, que é a teologia calvinista, e vai botar muita ênfase nessa questão da separação do pecado, né? Ele procura de forma errada, né? É somente sob a influência da revelação especial de Deus e da iluminação que o Espírito Santo dá para que você entenda essa revelação escrita, da revelação trazida, né, através de pessoas sagradas, né, e de escritos sagrados e de manifestação do querer, da vontade de Deus, é que o homem pode, pelo menos em princípio, prestar a Deus o culto que é devido a ele. Então, existe uma relação entre conversão e comunidade, né? E a pessoa não se mantém religiosa fora da agremiação que congrega o crente. O indivíduo não se mantém, por exemplo, muçulmano fora da Umma, do Islã, e nem budista fora do Sangha, e não é permanentemente hindu fora da Índia, a não ser que ele consiga reproduzir uma sociedade
alternativa assemelhada para que ele tenha na artificialidade a provocação daqueles sentimentos que o leva a se unir à divindade. Por exemplo, no caso do hindu, fora da Índia, ele não tem um sistema de castas. E o sistema de casta é o sistema que mantém as relações sociais, mantém as relações de culto e os sentimentos individuais em relação a tudo isso, né? Então, ele não tem aquela parte da divindade envolvida na cultura como na Índia tem, expressando essas relações de casta que mantém o sistema hindu de pé. Então, isso vai acontecer numa estrutura que dê plausibilidade, né? Que torna o mundo dele interpretado à luz dessa visão que ele ofertou para a religião interpretar para ele e ele se inserir na socialização. Então, o indivíduo é que objetiva o mundo se torna objetivado pelo indivíduo, porque é o indivíduo que dá sentido às coisas naturais. É o indivíduo que olha para a montanha e fala, ela é sagrada. O que olha para a montanha e diz, é valor econômico, eu vou explorar isso. O que olha para a montanha e diz, é objeto de contemplação e pode ser explorada pelo ecoturismo. Entende? Então, o jeito de se referir a algo é objetivado pelo indivíduo. Então, a conversão religiosa que desloca o mundo de significados que a pessoa estava habitando antes da sua conversão, né? E agora ele convertido, ele então vai, nesse deslocamento desse mundo, se separar da influência do mundo, da influência inclusive dos habitantes dos outros mundos que antes ele conhecia e que o influenciava e que era a sua realidade. Agora a visão de mundo dele foi alterada e a pessoa então vai se desengajar do seu mundo anterior, desengajar-se da estrutura que lhe dava coerência e que sustentava suas ações e que sustentava suas relações sociais, os seus anseios, seus desejos, suas vontades, né, de comportamento social, e que ele agora está numa nova visão. Um pensador, né, atual, que é o Nicodemos, ele tem um jeito de pensar a partir ele é um presbiteriano, calvinista, com uma linha um tanto puritana, né? Mas ele é ele mesmo, né? Porque ele expressa uma interpretação toda própria dele, né? E ele tem passos bem interessantes mesmo. Nicodemos é bem interessante. E ele expressa algo de verdadeiro quando ele está trabalhando a respeito da religião e do cristianismo na perspectiva apologética, que é a perspectiva dele, né? O ser humano, diz ele, é religioso por natureza. E mesmo as pessoas que não nasceram de novo, ou seja, que não estão na conversão cristã, que não foram regeneradas, que estão fora da salvação que Cristo propiciou a nós, né? Eu estou interpretando ele, né? São capazes de orar, diz Nicodemos, de cantar, de dar oferta, de fazer sacrifícios. Sim, né? A prova disso é a quantidade de religiões, e ele adjetiva essas religiões, né? A quantidade de religiões que existem no mundo, nas quais as pessoas fazem praticamente tudo o que os cristãos fazem. E aí ele diz, vão aos cultos, tem corais, pregadores, líderes, dão ofertas, fazem sacrifícios, vão de porta em porta distribuindo literatura ou pregando, espalhando o que elas creem. Ou seja, a religião é algo que pertence ao humano, é isso que ele quer dizer. Ele está certo nessa palavra, mesmo que ele não esteja dentro desse âmbito de salvação. Desse modo, um descrente em Cristo pode ser crente em outra coisa e ser profundamente religioso. Análise de Nicodemos, né? E que nós estamos usando aqui para dizer dessa estrutura humana religiosa, né? Na verdade, a religião ela oferta para a divindade a visão de mundo que a pessoa tem. Ela oferece os sentimentos e a interpretação que ela tinha do universo e das pessoas e de si mesmo
para que a religião diga o sentido que isso tem, né? E ela vai fazer essa interpretação, claro, na sua individualidade, mas a partir do recebimento dessa socialização. Então, ele passa a ser influenciado pelas relações, ou ser mais profundo, pelos relacionamentos, a partir da crença no sobrenatural. Então, a pessoa tem ocupado um espaço que a religião montou, um espaço de articulação dos sentidos de vida, né? E agora a religião pode desenvolver funções relevantes e estruturadoras nas sociedades. E ainda nos nossos dias, nos dias modernos, que outros chamam de outros nomes esses dias nossos, né? Tem agregado um valor simbólico e preparado as pessoas para a intuição e para aqueles insights espirituais que conduzem à experiência e à prática da fé nesse mundo, envolvendo trabalho, arte, política e tantas coisas, né? Então, a religião, ela envolve o sentido afetivo que une as pessoas numa comunidade de fé. A comunidade de fé é necessária para a religião. E ela promove na comunidade de fé a emoção individual, né? Que vai motivar a pessoa ao bem, vai motivar a pessoa para as oportunidades de paz, para o bem-estar próprio e para as ações em comum que vão construir o que hoje nós chamaríamos de qualidade de vida. Então, um pensador social, ele precisa estar ligado a esse tipo de pensamento, né? Por exemplo, Esteio, que é um pensador assim, ele viu a religião a partir de 3 linhas fundamentais. Primeiro, como privatização, indicando a centralidade do indivíduo, capaz de escolher entre as alternativas que a religião tem. É o tal mercado dos bens simbólicos, para usar um termo dele, né? E, em segundo lugar, há o tráfico religioso entre os sistemas, porque existe a questão da mobilidade religiosa. As pessoas falam contra o trabalho missionário, contra o trabalho evangelístico e contra o proselitismo. Mas isso pertence à sociedade, pertence ao humano. O humano discute o que crê e ele propõe o que crê. E quando ele vê o outro sem as alternativas de bem dialogar com aquilo que ele considera um valor, ele quer dizer o valor que ele tem. É próprio o trabalho missionário, é um trabalho humano, é próprio o trabalho evangelístico e até o proselitismo. Só que o proselitismo ele tem uma linha de chamar para o meu partido, né? Tem uma parte um pouco negativa, mas se a gente olhar isso de forma crua, de olhar com os bons olhos e com um olho aqui um pouco mais social para isso, vamos entender que isso faz parte do ser humano, né? Então, a mobilidade religiosa, a capacidade de escolher entre esse sistema ou outro sistema, é próprio do ser humano, porque a religião precisa ser volitiva. Se ele não tiver opção, ele vai perder muito dos elementos bons da religião que são construídos nas escolhas. Sem escolha, a religião perde muito. Existem alguns sistemas de religião que são majoritários em diversos países ou povos, né? E quando o sistema é majoritário, ela abafa, às vezes, as alternativas. Não é bom que abafe a alternativa, porque a alternativa constrói a própria religião, trazendo novos elementos, né? Nós, seres humanos, precisamos de relacionamento e diálogo. A religião é um bem dialogal, né? Então, a mobilidade, escolher crer é importante. E o anúncio de alternativa é importante. Então, por último, existe a questão do alargamento, que se dá além das fronteiras da religião, porque ela discute e dialoga com outros setores da vida social, como, por exemplo, a economia, como a ciência, a filosofia, a ecologia, psicologia e tantas coisas, né? A religião, ela dá uma visão do todo e ela interpreta o indivíduo em relação ao todo. Então, é claro que ela estará em tudo, como, por exemplo, na ciência, né? Hoje em dia se discute sobre criacionismo, evolucionismo. É próprio a discussão. Eu acho engraçado quando o cientista não quer discutir o criacionismo, né? É próprio discutir, é
próprio lidar com isso. Por quê? Porque o olhar da religião, da crença, o olhar da religiosidade é um olhar interpretativo. E mesmo que eu esteja olhando o meu microscópio, eu vou reagir àquilo de acordo com a cosmovisão que está ao meu redor. Né? Hoje a gente não usa mais o nome cosmovisão, eu estou usando aqui um pouco, né? Mas de acordo com a interpretação que o indivíduo tem do que lhe é dado pelas alternativas, né, construídas, de construções de ideias e de sistemas ao seu redor. Então, a religião se fundamenta como estruturação do espaço humano em sociedade, vinculando as pessoas sob a relação para com o sobrenatural. Né? Há resultados que são saudáveis e outros que não são saudáveis, né? Como tudo no ser humano. Né? Você pode usar uma coisa para o bem ou pode usar uma coisa para ser ruim para as pessoas e até para você também. Né? Mas existem muitas coisas saudáveis na religião. Né? As expressões negativas e opressoras existem à medida que a ideologia controla a fé e que os detentores da palavra, ou detentores da articulação da palavra, ou os detentores dos atos religiosos são éticos ou não. Então, à medida que ele é isto ou aquilo, nós vamos ter as expressões, né? E algumas são bem ruins. Né? Um professor, né, o Manfredo, ele diz que a religião está apta a fazer emergir na vida humana um horizonte concreto de sentido e que assim faz possível a articulação concreta do objetivo último da vida humana e, enquanto tal, vai levar a uma radicalização, né, ao que é a última, as exigências éticas que vão emergir da reflexão humana. Né? Muito interessante. Nós vamos continuar ainda, mas eu vou fazer uma pausa aqui. Bem, estamos pensando sobre isso, né? E eu vou dizer ainda sobre os grupamentos religiosos divididos como religiões ou seitas. Ok? Muito obrigado.